Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma live aqui e hoje vamos fazer um estudo de caso. Na minha companhia estará a comissária Taine e a gente vai conversar um pouquinho sobre como entender mais de pessoas, como se tornar uma especialista em relações humanas. Fez com que a Taine conseguisse melhores resultados na vida dela. Então a gente vai conhecer um pouco melhor essa história de sucesso. Eu posso garantir que é uma história de sucesso, porque eu acompanhei o desenvolvimento dela. Bom, Taine, seja bem-vinda. Pessoal, essa é a Obrigada, Lu. Taine. Boa noite A para Taine todo foi mundo minha agora, aluna. né? Que ano, Taine? Foi em Foi 2017. 2018? Tu fez o. 2018, 2018. Foi 2018, né? Você chegou a voar o quê? Um ano ou dois? Foi. Travou de novo. Deu um ano e meio. Esse horário é Eu entrei difícil, em né? janeiro, né? A seleção. Terminei o curso ali em agosto, dezembro abriu seleção, janeiro comecei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse e vou ficar com o ouvido no YouTube e Tá outro travando de no... novo, né? Agora eu vou ficar falando sanduíche ishi aqui, porque cada um tá num tempo. Então ela fala aqui, daqui a 10 segundos ela repete do lado de cá. Tá uma coisa bem linda aqui, mas vamos tentando fazer o negócio funcionar. Galera, Taine, eu queria que tu contasse, vamos ver se a internet dá uma estabilizada aí enquanto isso. Eu queria que tu contasse pra Uhum. galera quem é a Taine e, para começar, quem era a Taine quando a Taine decidiu ser comissária de voo? De onde veio o sonho louco, né, de sair por aí voando? E quem era essa menina quando chegou lá na flight para fazer sua matrícula? Se tu pudesse descrever quem era aquela pessoa que chegou lá. Era uma pessoa ainda que queria algo, mas ainda não sabia ao certo o que queria, na verdade. A vontade de fazer o curso de comissário vinha lá de trás e que eu fui procrastinando, fui deixando, até que chegou um determinado momento eu acordei para a vida e falei, não, ou eu quero alguma coisa para minha vida ou eu quero, né? Aí foi onde eu resolvi mudar de cidade, fui para Porto Alegre e fui atrás do curso. Só que é aquela coisa, a gente sempre vai achando que é uma coisa, que é um mundo de sonhos, todo mundo só quer ver o glamour do negócio, e quando chega lá, a realidade bate. Só fica quem realmente pensa assim, não, realmente é isso que eu quero para minha vida. Só que aí vai o processo de mudança, né? De Você veio começar a se ver de. por dentro. Por que você foi para Porto Alegre para fazer o curso? Porque eu morava em Criciúma, né? Em Criciúma não tinha escola, não tinha curso, ou eu tinha a opção de vir para cá, para Floripa, onde eu tô hoje, ou ir para Porto Alegre. Só que Porto Alegre eu já Entendi. tinha mais uma estabilidade, tinha conhecidos lá, então optei por lá. E foi a primeira pessoa que me indicaram, já foi a Flight. Então não procurei nenhuma outra, já fui de cara lá de uniforme, de apresentação pessoal. Então eu falei, não, é aqui mesmo. E aí comecei. E aí, que medos essa menina tinha quando resolveu investir nessa carreira? Não entendi, Lu, travou um pouquinho. Não tem problema, eu repito aqui. Eu queria saber que medos a menina Taine tinha quando resolveu investir nessa carreira. O que você escutou Eu não de sabia outras se ia dar pessoas certo, se também? realmente. Na verdade, assim, no fundo eu achava que tudo que eu queria eu ia conseguir, que ia dar certo, mas aquelas, né, os diabinhos do lado aqui sempre falando, ah, mas você vai ficar longe da tua família, você sabe realmente se isso vai funcionar, a aviação é sempre instável, então sempre todo mundo querendo te colocar para baixo, né? Aí eu falei assim, não, mudei de vida e é isso que eu vou tentar agora. Não vou desistir agora. Parei um pouco de tentar ouvir os outros, mas mesmo assim sempre alguém ainda, sempre tentando te desmotivar, né?
Quando tu veio para Porto Alegre, tu ficou aqui numa pensão, alguma coisa assim, ou você tinha parentes aqui? Eu tinha uma amiga minha que morava aí, eu morei com ela, com a família dela. Ah, entendi. Então, tipo, já deu aquela impressão assim, meu, tô fora de casa, já rolou aquela coisa assim, tenho Sim, sim. que fazer por mim, preciso me virar, preciso, né? Não tô de férias aqui, não tô passeando. Você teve Que an- Tem que andar com as realmente se próprias pernas. dedicar. E, exatamente. Eu tinha um suporte para ter onde morar, mas de resto era comigo. Que tipo de dificuldade tu vivia nessa época? Não entendi. Repete, Lu, por favor. Que, que tipo de dificuldade tu vivia nessa época do curso? Então, na verdade, eu saí do meu emprego anterior, né? Então, quando eu decidi sair, eu já fui guardando um pouco de dinheiro, porque eu sabia que de começo eu não ia trabalhar, porque eu optei pelo curso intensivo, né? Então, já foi uma das primeiras dificuldades isso, de me manter com pouco dinheiro, né? Só com curso, comida, aulas de inglês, que eu também sabia que era essencial para me fazer, então eu tive que correr atrás disso também. Então, eu passei um tempo bem apertado em relação a tudo isso, assim, que eu tinha que dar conta de tudo com o pouco que eu tinha. Ou seja, escolhas tiveram que ser feitas e principalmente você teve que abrir mão de muita coisa, né? Muito provavelmente uma Exatamente, fiquei muito tempo, festa, enfim. várias. Fiquei muito tempo sem ver minha mãe também, porque minha mãe morava no interior de Santa Catarina, então fiquei muito tempo sem conseguir ver ela. Era só com o pessoal do curso, assim, a gente se apoiava bastante, a gente fez uma amizade muito legal com a galera ali da minha turma, então era o apoio que a gente tinha, um ao outro ali. Até hoje eu acho que aquela turma acho que vai ficar marcada na história da escola, porque era uma turma de alto desempenho. A grande maioria das pessoas daquela turma eram pessoas de alto desempenho, que estavam Sim. extremamente focadas. E isso é um pouco da característica de turmas do intensivo, mas isso ressaltou muito assim naquela turma, né? Era todo mundo muito focado, muito determinado, sabia muito o que queria, não tava a passeio ali. Literalmente não tava para desfilar de uniforme, Isso, queria fazer o que tinha que e a ser maioria feito. das pessoas era. Exatamente, e a maioria das pessoas da turma era todo mundo de fora, né? Poucos eram de Porto Alegre, então era todo mundo que estava longe de casa, se virando e correndo atrás do que realmente queria. Ou era isso, ou era voltar para dentro de casa, né? E quando foi terminando a tua formação ali, Taine? Chegou no final, a hora da derradeira ali, né? Final do curso. Qual que já era o teu nível de consciência sobre os desafios que estavam por vir? Eu ainda tinha muita dúvida em questão de que me apavorava muito era a questão da seleção, né? Como que eu ia me portar, porque nas oficinas que a gente fazia na escola, por mais que todo mundo achasse que eu estava segura no que eu estava falando, eu não me sentia segura. Eu me sentia tremenda inteira. Eu parece que, não sei, eu estava nervosa. Parece que eu falava tudo errado, nada saía. Então eu não estava ainda me sentindo preparada de sair dali do final do curso e ir para uma seleção. Eu sabia que eu precisava de alguma coisa a mais. Porque só o curso, a preparação, que prepara só para o cru, a vida de comissário é isso. A gente sai preparado, mas tu tá preparado para te chegar lá, encarar uma seleção, encarar 7.000 candidatos ao mesmo tempo, você precisa de uma estrutura muito boa. Então eu sabia que eu precisava de alguma coisa a mais. E aí, nesse meio tempo, nossos caminhos se cruzaram, né? Porque eu era instrutor da escola, acabei Sim, fazendo um evento lá na escola, e era uma época que o meu treinamento estava muito em transição. Eu estava testando muita coisa naquela época, porque eu atendia pessoas individualmente, e aquele workshop que você participou foi justamente um teste, ou seja, eu estaria criando uma turma porque eu queria sim. avaliar justamente
qual era o poder da comunidade, o como a comunidade ia influenciar nos resultados. Porque até então eu treinava as pessoas individualmente. Os alunos não se conheciam, eu simplesmente atendia você, depois atendia ela e depois atendia a outra pessoa. E, e com essa turma, não, eu fiz um modo híbrido, vamos dizer assim. A gente fez ali uma parte, vamos dizer assim, uma parte presencial, depois a gente fez um acompanhamento de mais, se eu não me engano, era 30 dias, vocês tinham acesso também às salas virtuais, né, para praticar o idioma durante, Sim. enfim, até hoje está à disposição, viu? Dá para entrar lá para Não, com praticar. certeza, vou querer. Era isso que eu já ia te pedir É, também, vou querer. não, o acesso é vitalício. E, e justamente o seguinte, eu queria que tu me passasse assim, ó, qual foi a percepção da Taine antes desse workshop, antes do plano de voo, e qual foi a percepção da Taine após o plano de voo? O que mudou? Eu, eu não entendi o começo da pergunta, Lu. Eu queria saber o que mudou na Taine. Como era a Taine antes do plano de voo, o que ela, pelo que ela passou e qual foi a diferença da Taine que saiu do plano de voo. Sim. Então, como eu falei, eu tinha muito medo de encarar uma seleção, de falar em público, e foi por isso que eu fui atrás do plano de voo. Eu falei, eu preciso mudar, porque eu preciso sair daqui preparada para a hora que vir a seleção, é isso que eu quero e é isso que eu vou conseguir. Então, com o plano de voo, eu comecei a perceber os pontos que eu precisava mudar. Como eu ainda tinha defeitinhos que às vezes eu não enxergava, eu precisava de alguém estar me falando: olha, você precisa mudar isso, coisa que você faz muito bem. Que às vezes no começo a gente fica até chateada e pensa assim, não, e depois começa a pensar, não, mas realmente eu preciso mudar esse ponto em mim, senão eu não vou melhorar. Então, todos os pontos que você começa a analisar e começa a ver que você tem que mudar primeiro, aí sim, o de fora você começa a perceber. Foi aí onde eu comecei a Dói, receber né? elogio, o meu. Muito! Dói. Começa a Nossa, doer. o que Tudo está começa acontecendo pela que eu dor. não estou indo para frente? Exatamente. E aí onde você começa a perceber que não, que realmente você estava agindo errado, você tinha que mudar e você não estava percebendo isso. Então, uma das primeiras coisas que eu aprendi é que a gente, sozinho, a gente não vai a lugar nenhum, a gente precisa de ajuda de alguém para perceber o que está errado na gente, se a gente não consegue perceber isso, e com a ajuda de alguém a gente vai melhorar. Então, foi aí que eu fui trabalhando a vergonha que eu tinha de falar, que eu achava que eu não tinha, mas quando estava em frente de muita gente eu tinha vergonha, e eu ficava pensando, como que eu vou fazer um speech na frente de 200 pessoas dentro de um avião? Como que eu vou fazer uma demonstração se eu estou sentindo que eu estou Olhando, tremendo inteira? olhando para as pessoas, né? Todo mundo olhando, exatamente. Então, assim, foi isso que eu comecei a perceber. Então, fui trabalhando todos esses pontinhos que você foi identificando em mim que eu precisava, e depois eu mesmo fui percebendo algumas coisas que eu precisava mudar, e com isso fui percebendo, fui recebendo elogios, aí eu comecei a conseguir um emprego temporário. A pessoa começou a dizer assim, nossa, mas quando você começou comigo, você era um pouco mais retraída, você não sorria tanto, e agora você está mais despachada, os clientes começaram a falar como você melhorou. Então, isso foi me dando mais incentivo ainda para me procurar formas de melhorar mais ainda. Isso aconteceu na época que a gente estudou e começou a aplicar os exercícios do gatilho mental da reciprocidade, né? Eu me Foi, lembro que exatamente. foi quando a gente estudou o gatilho mental da reciprocidade, e aí a gente disse, ó, agora você tem que sair executando. E eu me lembro que um tempo depois você me veio justamente com essa informação. Eu tinha uma dúvida, eu achava que era o teu chefe que tinha falado, mas não tinha Uhum. certeza. E você falou, sim, sim, foi. O meu chefe veio me elogiar, disse que eu tô mais assim, mais assado e tal. Eu me lembro que você comentou isso, tinha essa memória. Ah, quero mandar um abraço e um beijo para dona Nelly, que acabou de entrar na Ah, live aqui. Nelly, saudade, beijão. Um beijo. A dona Nelly é diretora da Escola Flight, lá onde a Taine fez o Uma, curso, da, né? Foi de uma das Criciúma para lá. responsáveis também, que ela também é muito sincerona, muito diretona. É, isso aí. Mas é assim, a gente tem que falar.
tudo que a gente fala, eu sempre penso assim, se alguém fala alguma coisa pra mim, é porque essa pessoa se importa. Porque se essa pessoa não gostasse de mim, ela não falava nada. Por mais Exatamente. duro que seja o que essa pessoa está me dizendo, ela tinha a opção de ficar quieta. Então, por Mas ela mais que eu prefere não te goste, falar porque sabe que teu crescimento depende disso, né? por mais que eu não goste do que a pessoa vier me dizer, eu entendo que ela tinha esse livre-arbítrio de ficar quieta. E ela escolheu o mais difícil, porque olha só, você falar sobre alguma coisa de alguém é você se expor, você realmente se expõe ao julgamento da pessoa. A pessoa pode simplesmente dizer: quem é você para falar isso para mim? E ela pode inclusive perder a amizade, pode afetar a relação. E a dona Lili faz isso com uma maestria fantástica de dizer realmente o que o aluno precisa para conseguir se E é uma das desenvolver. Eu sou coisas que a muito gente grato tem a que ela também. perceber. Nossa, eu sou extremamente grata a ela, você, que conseguiram identificar isso em mim. E assim, a gente tem que estar aberto a receber as críticas, porque a gente está procurando evoluir e crescer. Então, a partir do momento que você fala, não, eu quero melhorar, eu quero mudar, então você tem que se abrir para as críticas que vão vir, porque é ali que você vai saber onde você tem que melhorar. E Porque aí, se você não sabe receber isso, quando você viu, Taine, que uma simples técnica, por exemplo, do gatilho mental da reciprocidade, que você saiu e executou aquilo e começou a receber esse monte de feedback, chefe falando, cliente elogiando, ou seja, você viu que não era simplesmente uma pessoa falando, não era só o teu sim, chefe exatamente. te galanteando ou qualquer outra coisa. Ele realmente trazia dados. Olha, o cliente tal comentou, fulano de tal comentou. Você começou a ver isso em todas as pessoas que Sim, se relacionavam com exatamente. você. E também você Como é começa sentir isso? a. E a gente. Desculpa, Lu. Tá travando, não consegui entender, porque parece que você para de falar. Não, tranquilo, desculpa. É que tem um atrasozinho na transmissão. Eu queria saber assim, como foi perceber essas coisas de ver as pessoas. Você pegou uma técnica, poxa, eu vou sair executando isso aqui. Aí você vai lá, executa e aí começa a chegar resultado. Qual que é a sensação? Ah, você se sente realizada, eu acho, uma das palavras. Eu não sei se tu perguntou mais alguma coisa, porque travou total aqui. A tua Mas resposta, a resposta que chegou eu me aqui sentia foi realizada. que tu sentiu realizada. Ah, tá. Não, eu tava esperando ver se você tinha falado mais alguma coisa. Mas então, Lu, eu me senti muito realizada e percebi como que eu não fui, tipo assim, um pouco frustrada, no caso, eu feito isso antes, buscado isso antes, mas só que ao mesmo tempo feliz que eu ainda tive a iniciativa de buscar e melhorar e sabia que agora eu estava realmente no caminho de estar preparada para enfrentar uma seleção e realmente conquistar a vaga que eu queria, que era entrar em uma companhia aérea e voar. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a ver isso, eu falei, não, agora eu estou começando a me sentir preparada. Agora eu posso sentar na frente de quantas pessoas forem que eu não vou ter medo de falar nada, medo de sorrir, não vou ter medo de nada. E vou estar sentindo que eu estou segura, não vou estar com aquele medo, meu Deus. No fundo, eu estou falando uma coisa, mas pensando, será que a pessoa está percebendo alguma coisa? Será que ele está gostando? Não. A partir do momento que eu vi que eu estava transmitindo coisas positivas, então a partir daí não tem com o que se preocupar. Só sucesso. No momento que você se conhece, no momento que você se empoderou daquilo que você tem de melhor, a sua fala, ela toma uma proporção de verdade absoluta. Você não tem mais dúvida sobre aquilo que você está falando sobre você. Então, é inevitável. O que você começa a passar é um nível de segurança muito diferente do que você vinha transmitindo antes.
Exatamente. E é engraçado como a gente percebe também como as pessoas são inseguras. A gente começa a perceber, nossa, então eu era assim. Porque você começa a perceber como a pessoa é insegura na fala, tem medo, você percebe que a voz da pessoa está tremendo. E aí, por já ter vivido isso, e você conhecer e identificar a insegurança nas pessoas, isso com certeza contribuiu nos teus relacionamentos pessoais. Porque imagina, você está dentro do avião lá atuando, você já conhece a linguagem corporal, você já conhece as expressões, você já conhece como uma pessoa que está insegura fala, e você percebe isso nos teus passageiros. Então a tua abordagem é uma abordagem que se torna muito mais assertiva. Totalmente diferente de você chegar lá sem saber se a pessoa está nervosa. Você consegue identificar muito se a pessoa está nervosa porque ela perdeu um parente ou porque ela teve uma discussão há pouco. É nítido como a gente consegue. E você fica boba assim, nossa, como é fácil de identificar isso. Como você já sabe diferenciar o tipo que você vai abordar um passageiro. Isso porque você procurou se conhecer melhor. Não foi ninguém que veio te falar que a pessoa age daquela forma. A partir do autoconhecimento, você consegue identificar as outras pessoas. Muito legal, muito legal. Eu acho muito mágico isso. É que eu gosto do assunto, então eu sou suspeito para falar. Não é à toa que eu dou instrução sobre isso. Mas eu queria que tu me contasse uma coisa, que eu sei da tua história, que momentos de fraqueza aconteceram. E eu queria que tu falasse quanto foi importante ter um parceiro de jornada. E aqui abrir parênteses aqui. Gabriela Montagna, se estiver nos escutando aí, eu sei que vocês foram literalmente a asa esquerda e a asa direita uma da outra. Então eu queria que tu fizesse um comentário Foi. sobre o quão importante é ter alguém do teu lado nesses momentos, alguém para fortalecer o teu networking e que mensagem que você daria, por exemplo, para quem está tentando essa parada sozinho. Então, Lu, a Gabi, a gente começou a parceria desde do plano de voo, né? No curso ali a gente tinha uma galera, mas no plano de voo a gente estava muito mais focado naquilo ali. Então a gente grudou ali e a partir dali a gente começou a caminhar junto. E a Gabi também é uma das pessoas que eu sou muito grata, porque a gente estudava junto, era uma puxando a outra. Então, assim, ó, é o que eu falei desde o começo da live. Se a gente estiver sozinho, a gente pode até chegar em algum lugar, mas se a gente tiver alguém do nosso lado, a gente procurar ajuda, a gente precisa de um incentivo, a gente vai com certeza muito mais longe. A Gabi foi essencial, porque a gente era inglês, conversação todo santo dia, ou quando a gente não podia fazer conversação, a gente mandava mensagem, áudio, estava sempre uma puxando a outra e uma incentivando a outra. Nas fases da seleção, a mesma coisa, uma sempre ajudando a outra. Mesmo naquele assim, nossa, eu acho que nessa fase eu não vou passar, Gabi, mas você vai passar, vai dar tudo certo. E ela, não, você vai passar. E ativa a outra assim, não, vai dar tudo certo, vamos lá que vai dar certo. Então, assim, é extremamente importante ter alguém do nosso lado, seja um professor, seja você, seja um amigo, alguém que caminhe junto contigo, é extremamente importante. Eu A me gente lembro consegue dela comentar assim, de ela falar assim, ah, e hoje não, Taine. E aí ela dizer que tu falava assim, não, vamos sim, não, nem que seja 15 minutos, 20, mas a gente vai. Aí 3, 4 dias depois era tu que dizia pra ela, ah, Sim, e hoje não, Gabi, eu tô tinha dias que cansada. Ela, realmente a gente estava não, assim, né? ontem tu me fez vir, agora tu vai ter que vir também. E aí uma cobrava a Foi outra e eu. acabava que vocês conseguiram aquilo que Exatamente. muita gente não consegue, que é ser constante. Exatamente. E assim, Lô, tem muita gente que vai para fora, aprende inglês fora. Eu nunca viajei para fora. O que eu aprendi de inglês foi conversação. Fiz um curso de um ano que para mim eu acho que não resolveu muita coisa, mas eu digo que eu realmente aprendi. Foi poucas aulas particulares que eu tive durante o curso de comissário e as nossas conversações através das tuas salas.
Foi ali que realmente o nosso inglês Para quem deslanchou. não entendeu o que a Thay está falando, dentro do plano de voo existem salas virtuais de conversação, aonde os participantes eles agendam horários. Então, conforme a disponibilidade de cada um, eu coloco lá num grupo que a gente tem, ó, Taine, o pessoal, eu posso amanhã a 1 da manhã. Tem alguém aí que tá afim de bater papo em inglês amanhã, 1 da manhã? Aí o pessoal vai copiando aquela lista, vai acrescentando o seu nome, a sala tem um limite de pessoas. Quando dá aquele limite, aí, se alguém quer abrir no mesmo horário, aí puxa outro link de outra sala e assim o pessoal vai trazendo para sua rotina, para sua realidade, a aula de inglês e não parando a sua vida para ir para a aula de inglês. Ele traz a aula de inglês para a sua vida. Então, tem gente que pode a 1 da manhã, tem gente que coloca às 5 da manhã, tem gente que bota às 3 da tarde.